Fala galera, meu nome é Henrique Alves, seja muito bem-vindo ao canal sobre muitas coisas. Esse é o vídeo com muitos spoilers da nova série original da Netflix, TOA. Porém, se você ainda não assistiu a série ou tá no início, não viu a grande season finale, não tem problema. Eu fiz outro vídeo que é a crítica sem spoilers e eu coloquei o link na descrição, nas sugestões e na tela final. Também tem um vídeo de primeiras impressões, que é quando eu assisto o piloto e falo sobre o primeiro episódio. Mesma coisa, link na descrição, nas sugestões e na tela final. TOA conta a história da jovem Prairie, que é interpretada pela Brit Marlick, que além de ser produtora também é roteirista de alguns episódios da série, e também quem é como produtor da série é o Brad Pitt, né? A Prairie é uma jovem que sumiu, né? E reaparece 7 anos depois. Só que quando ela vai embora, ela é cega. E quando ela retorna enxergando. Porém, como aqui é com spoilers, eu já disse que a série me tocou, que eu fiquei emocionado com muitas coisas no vídeo sem spoilers, na crítica, sabe? Quando terminou o 8º episódio, eu fiquei muito feliz. Mas muitas perguntas ficaram na nossa mente. E uma delas é: toda a história que a Prairie contou para os 5 que acompanhavam eram verdade ou era coisa da cabeça dela, né? Os 5 que acompanharam ela foi a Beth, né? O Afonso, o Jesse, o Steve e, claro, o personagem que eu amei, que foi o Bukvu, que é interpretado pela Ian Alexander, que eu fui muito tocado. Na crítica sem spoilers eu falo ainda mais sobre isso, que eu fiquei emocionado demais. Não só com a história, eu fiquei sensibilizado. E eu falo na crítica sem spoilers, aqui é mais para falar sobre spoiler. E fica sempre nessa pergunta: será que tudo que ela contou, do período que ela passou no cativeiro lá do Dr. Ruther Hype, que é interpretado pelo Jason Isaacs, era verdade? Será que ela realmente era um anjo? Porque meio que cai por terra no último episódio, quando o Afonso encontra os livros, né? Encontra o livro de anjo, de experiências pós-morte, né? O quase-morte, e até mesmo que tinha o nome de Romero, que é o Homer, que é o suposto namorado ao rapaz que ela tanto amou, que é interpretado pelo Emory Cohen. O que eu acho? Eu acho que tem tem verdades ali e também tem coisas da cabeça dela. Como o doutor falava, né, quando os pais delas, que é o Abel e a Nancy, levaram para o doutor, ele falou que uma criança com problemas visuais cria muita coisa na sua cabeça, cria histórias. E outra coisa que me deixou encucado é quando a Nancy fala para o Abel sobre, né, o Abel, né, sobre a história da carta que ela deixou. Ela fala para o pai: você leu a carta? Ele falou: ah, não lembro disso, mas ele não tinha lido. É porque a mãe dela não mostrou, que no caso é madrasta e padrasto, não madrasta, pais adotivos, desculpa, né? Eles são os pais adotivos, não são padrasto nem madrasta. Voltando. E ela falou que não mostrou a carta porque ela dizia que ia encontrar o pai. E ela dá a entender, a Nancy, o tempo todo, que realmente ela encontrou com o pai, que ela estava com o pai, e dizendo que ia entregar a carta para a justiça. Então será que realmente o pai... Porque o pai era um mafioso, né, gente? No final do primeiro episódio mostra bem sobre isso. Ele supostamente morre, mas o pai era um mafioso, metido com minas, né? E aquela coisa lá, e ela fala depois da mina e tal. Então muita coisa ficou na minha cabeça sobre isso. Mas eu acho que também ali tinha verdade, né? O Afonso, eles até encontraram a menina tocando no metrô. Será que ela realmente tocou no metrô ou foi coisa da cabeça dela? Mas eu abro um parênteses aqui. Ela procurou na internet sobre o Homer, o caso do acidente dele, que ele teve realmente a experiência quase morte, supostamente quebrou o pescoço e voltou à vida, e ela começou a se emocionar porque ela também não sabia se aquilo era verdade, se ela viveu aquilo. Então assim, o Homer existe, ao ponto que a última cena da série é quando ela fala Homer. Então ele existe, o Homer está vivo. Mas queremos saber até que ponto isso é verdade. Outra coisa... Então, assim, Henrique, você acha que é verdade ou é mentira? Repito, eu acho que tem meias verdades ali. Tem coisa que aconteceu no cativeiro. Outra coisa que me encucou foi quando uma jovem, no 7º episódio, vai falar com ela, tira a foto e diz: você é um milagre e não sei o que, e você, olha, você me inspira, parabéns, tudo. Imagino que você passou, que você foi violentada, né, e torturada. Ela tem as marcas nas costas e ela disse que aquelas marcas eram os passos de dança. Ela fez o primeiro e o segundo, não é nem dança, né? São os passos. Ela fez o primeiro e o Homer fez o primeiro e o segundo, e o Homer fez mais 2. Mas pode ser que realmente aquilo tenha sido uma tortura. Quem fala muito bem sobre isso é o terapeuta dela, que é o Elias Rain, que é interpretado pelo Riz Ahmed. Esse ator ele tá em Rogue One, né? Ele faz uma série, acho que é The Night Off, que é da HBO, e ele também tá em Jason Bourne. Eu gosto desse ator, e
Eu gosto dele. E ele fala uma coisa muito interessante para ela, né? Que ela fala sobre os sonhos, ele fala que você pode ser muito sensível. Não significa que você seja paranormal, mas que você seja sensível. E você acumula muita coisa na sua mente e você meio que resolve essas coisas ao dormir, né? E o sonho é só uma resposta. Por exemplo, ela diz que ficou afogada quando criança e ela teve um sonho, mas sim, a gente soube que ali foi uma retaliação aos pais daquelas crianças. Então, assim, era algo que em algum momento ia acontecer, que os filhos daqueles caras que supostamente eram mafiosos iam sofrer um atentado. Ela pode ter ouvido várias coisas acontecerem ali. E ela pode ter juntado para aquele grande finale, que é a penúltima cena da série. Aquilo me emocionou muito, aquele trabalho em conjunto, porque ela junta essas 5 pessoas que são totalmente diferentes, né? A professora Beth, que tinha um problema, que ela entregou o seu irmão para reabilitação, não dá a entender, mas eu acho que o irmão dela se suicida. O Afonso, que tem todo aquele problema com a mãe, ele trabalha em 2 empregos para sustentar a casa, ganhou uma bolsa, então tem uma história. O Jesse, que a mãe se suicidou, né, e o pai abandonou a casa, e eu acho que aquela, só parece uma vez, é a irmã dele, e que tá fumando maconha, então ele acaba fumando maconha, isso é oficial. E o Steve Whittle, que tem vários problemas de relacionamento, mas mostra que lá no fundo é uma boa pessoa. E é claro, a Book Vu, que era uma menina e tá se transformando em um menino, inclusive o ator, né, que é o Ian Alexander, era mulher e hoje é homem, então não vou falar ator trans, que eu acho que tem, o ator Ian Alexander, eu gostei muito disso. Então, cada personagem tem muita profundidade e ela conseguiu reunir essas 5 pessoas diferentes. E foi muito interessante quando desmoronou tudo, quando depois do que ela toma um tapa na cara da mãe, que eu fiquei assim chocado, e ela conta toda a história, né? Chega o final dizendo que ela salvou a mulher do xerife e ela dá o último movimento e chega lá, o Rap mata o xerife e a esposa e joga ela no meio da estrada e fala que ele vai para outra dimensão com os outros 4 e ela fica isolada. Aí ela tá achada realmente como louca e assediando as crianças. A Beth perde o emprego e acontece aquela cena forte na escola, que é uma cena corriqueira nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente não vive isso, e quando eu lembro que nós vivemos, se eu não me engano, foi em Realengo ou foi Guadalupe, né? Porque eu sempre confundo ali Realengo e Guadalupe. Foi em Guadalupe sim. Se não foi em Guadalupe, foi em Realengo, aquele caso que invadiu a escola, aquilo tocou muita gente, já tem alguns anos, mas lá nos Estados Unidos é tão corriqueiro, e quando entra aquele jovem lá, eles fazem os movimentos todos, e aquele movimento, o cara para e pega e consegue, ele ainda dá um tiro, esse tiro pega na Away, mas o que eu achei interessante, as 5 pessoas que são totalmente diferentes, e ali mostrou, né, cada um com sua tribo, né, tribo dos jogadores, tribos dos isolados, tribos dos deslocados, dos descolados, sabe, dos maconheiros, e aqueles 5, e a professora, que era toda... Aqueles 5 se reúnem e fazem um movimento e salva todo mundo, mostrando que de ser diferente, não é diferente, né? A gente podemos ajudar uns aos outros com as nossas diferenças, nós usamos as nossas diferenças em prol de uma causa maior, e a série tocou nisso, e isso é uma das coisas que mais me emocionaram. Eu fiquei muito, mas muito emocionado com aqueles movimentos. Algumas pessoas podem usar como chacota, dancinha, não é dancinha, aquilo ali é muito mais profundo, cada um com o seu jeito, com a sua peculiaridade, com seus problemas, com seus anseios, com as suas dificuldades, eles se juntaram e fizeram algo único, e esse algo único ajudou vidas. E é isso que eu entendi ao assistir a Away, e por isso que eu me emocionei tanto. Eu falei isso na minha crítica sem spoilers. E ela, quando ela sonha, ela fala, eu sei o que vai acontecer, ela vai correndo pro colégio e ela descobriu o que vai acontecer. Então, assim, e ela vai até o Homer, né? Ela falava que depois do movimento ia abrir uma dimensão e ela ia chegar ao Homer. Que dimensão é essa? Será que é uma dimensão natural? Pode ser. E o Contínuo pode ter levado ela no hospital. O Homer pode estar em coma até hoje. Inclusive, né, ou tá no hospital depois daquele acidente, a gente não sabe, mas fica várias dúvidas. Então tem essa dúvida, será que foi coisa? Eu falo mais uma vez, eu repito, né, eu acho que tem metade verdade e metade mentira. Eu acho que ela não passou aquilo tudo que ela fala, né, dos experimentos, que pós-morte, do rape, que ela voltou a enxergar, não, eu acho que ela foi realmente torturada, ela teve traumas psicológicos e fugiu desses traumas contando essa história, mas que realmente ela tem um dom de conseguir pegar as entrelinhas das coisas e sonhar e aquilo se tornar verdade. Eu só não consigo identificar se o atirador é o jovem que o Steven dá o soco, né, e ele deixa de cantar muito provavelmente. Eu não sei se
realmente isso, mas é muito interessante. E outra coisa, né, o Afonso, quando se olhou no espelho, ele viu o Homer ali e ficou meio revoltado, e ele tinha um machucado igual o Homer, ela falou provavelmente que tinha. Então assim, ela pegou características de cada um deles e colocou naqueles personagens, nos 5, e ela se colocou, sei lá, no lugar da Beth. Isso é interessante. Será que cada um daqueles 5 representavam os 5 que ela falou? Olha, isso é maravilhoso. Henrique, mas ela, quando ela supostamente morria, pode ser coisa da cabeça dela, mas eu acho que ela realmente foi torturada, muita coisa, mas ela consegue sonhar, e ela tem esse dom de sonhar, de juntar as coisas e vir através do sonho. Tem muito mais spoilers, que a série ela tem muito mais coisas aqui, mas o tempo vai passando, né? Eu vou falando, eu quero que você fale, já que esse vídeo é com os spoilers, eu vi que muita gente já começava a dar uma pitada lá nas primeiras impressões. Fala aqui o que você achou, o que você pensa igual a mim, se você pensa diferente, coloque suas teorias, vamos falar sobre TOA. Não está confirmado, mas espero que seja renovado para a segunda temporada. E se for, a gente pode fazer outros vídeos especiais sobre isso. E você, gostou da série? Tem as suas teorias? Comenta aqui, curta o vídeo, se inscreva no canal. Eu falo muito sobre séries, eu falo sobre cinema. Esse jeito espontâneo de fazer vídeos já é minha marca. Eu faço esses vídeos com os spoilers. É uma tradição aqui no canal, sem edição. Deixa eu respirar, que cansa, né? Você não editar dá nisso. As pessoas, eu não edito, então eu canso, erro as palavras. E eu gosto demais. Eu fiquei maravilhado com o TOA. E você ficou? Se inscreva no canal, siga minhas redes sociais, os links estão na descrição. E um grande abraço. Não viu a crítica sem spoilers? Vai lá, eu sou ainda mais profundo que eu fui aqui, porque eu fiquei emocionado. Um grande abraço e até o próximo vídeo, galera.